E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Como acontece todas as semanas, nós estamos aqui com o vereador Laércio Santos, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, advogado especialista em direito previdenciário, e nós estamos aqui para esclarecer questões a respeito da sua vida. Você que é de Guarulhos, e mesmo você que não é de Guarulhos, é bom acompanhar o que rola na política dos municípios, na situação da sociedade brasileira. Doutor Laércio, satisfação. Estou vendo aqui uma matéria de jornal, ó. Greve de ônibus é cancelada, né? Durante toda a semana houve ameaça, e houve até uma paralisação há poucos dias, praticamente de advertência, que durou aí 3, 4 horas, mas o suficiente para causar um tumulto. E ontem houve uma assembleia de condutores e motoristas, não houve uma paralisação, mas como eles estavam na assembleia, não poderiam estar dirigindo ônibus, né? E a população sentiu no finalzinho da tarde aí. É sempre nesses horários de rush, ou de manhã para ir trabalhar, ou no final da tarde para voltar do trabalho para casa. Uma notícia boa, né? Essa de que não vai ter a greve. A população, isso incomoda demais a população, né? Isso daí incomoda, né, Martinho? Porque gerou uma insegurança essas últimas greves dos motoristas de ônibus da cidade. Primeiro que a greve ocorre de forma muito surpreendente, a população não foi avisada como ocorreu há 15 dias atrás, e no curso daquele próprio dia a greve se suspendeu, me parece que era por conta de atraso de salário, enfim, e as empresas me parece que regularizaram a questão, me parece, a gente não tem a certeza desses fatos. E aí, da última semana para essa, surgiu o boato que teríamos nova greve e novamente surgiu a dúvida se tinha legitimidade essa greve, se essa greve não tinha um combinado entre as empresas, o que é o chamado lockout para o direito trabalhista, por conta de supostos repasses que a Secretaria de Trânsito e Transporte, através do município, não vem repassando para essas empresas. Para que o público em casa entenda melhor, o sistema de transporte do município, as passagens de ônibus que nós pagamos, ela não é suficiente. Então o município é obrigado a complementar o custo das empresas de ônibus. E a informação que se tem é que desde o ano passado, próximo do final do ano passado, o município não vem fazendo este reembolso às empresas de ônibus. E o que parece que por conta disso seria instalada essa greve. Se essa greve se instalaria desta forma, a gente sabe que isso é ilegal, não poderia acontecer isso, porque não se estaria discutindo de forma legítima o interesse dos empregados, mas sim o interesse dos empresários, que para isso eles devem buscar outros meios e não a greve para sacrificar toda a população e colocar em xeque o transporte público da cidade, que já não é o dos melhores. Por mais que o prefeito tenha encaminhado o projeto para a Câmara em 2014, reduzindo o ISS das empresas de ônibus para 0, que eu naquela oportunidade votei contra por achar que não iria melhorar em nada o sistema de transporte da cidade. Infelizmente a resposta está aí, não avançou-se nada, o município não cumpre com a sua parte e quem é sacrificado periodicamente é a população com um sistema tão degradante como está o transporte na cidade de Guarulhos. Eu tenho uma consideração a fazer, doutor Laércio, pelo seguinte: no passado não havia repasse nenhum, as empresas viviam da tarifa do ônibus, viviam disso e viviam bem, essa é a grande realidade. Eu acho que isso é um ponto que Guarulhos tem que debater, quanto é que se repassa para as empresas, porque elas apresentam uma planilha, é uma planilha bem inchada, bem favorável aos empresários, essa é que é a grande realidade. No passado não havia repasse nenhum, não. O que a prefeitura fazia é administrar a tarifa, assim como também o Estado administra as tarifas da MTU e outros organismos estaduais que regulam o transporte coletivo. Se me permite, Martinho, eu digo para ti o seguinte: nós teríamos que na nossa cidade termos uma empresa independente, não poder ter uma Guarupás ligado a estas empresas que administram o sistema. Um cartel, né? Nós precisaríamos ter uma auditoria independente. Hoje o sistema de trânsito e transporte é manipulado por estas empresas, tem funcionários que trabalham na Secretaria de Trânsito e Transporte, funcionários graduados que são indicados pela Guarupás e pelas empresas de transporte. Então esse sistema de transporte na cidade de Guarulhos está manipulado.
Nós sabemos que essas empresas que aqui estão instaladas são grupos econômicos que têm transporte no Rio de Janeiro, em diversos locais do país, então eles não estão para brincar e sim estão para corroer o dinheiro público do município e nós não temos um transporte à altura. Então, realmente nós precisamos, esse prefeito não teve oportunidade de cuidar dessa situação, eu acredito que o próximo prefeito terá que realmente fazer uma auditoria independente nesse sistema de transporte, começando pela Guarupás, que ali sim, ali é um caixa preta do município. Sabemos que existe até uns procedimentos judiciais em andamento aí contra os ex-prefeitos por conta da irresponsabilidade na gestão do sistema de transporte da cidade. Pois é, essa relação promíscua do setor público com o setor privado, ela desfavorece você, desfavorece a mim, desfavorece o Dr. Laércio, as nossas famílias, desfavorece a população, a sociedade, porque o que acaba imperando aí são os interesses. Até para esclarecer o nosso telespectador, greve no Brasil, ela é legal, mas desde que seja greve dos empregados. Greve de patrão é proibido. É proibido em lei, greve de patrão. Não pode ter greve de patrão. A greve de patrão, ela é conhecida como lockout, não é? O nome técnico em inglês, lockout, não é? Greve de patrão, isso é proibido. Como as empresas de ônibus, além de serem privadas, também são concessionárias de serviço público, isto é, elas executam um serviço que na origem caberia ao setor público, né? Aí pior ainda. Então, para não dizer que eles patrões estão paralisando, para forçar a prefeitura a realizar os repasses ou botar uma faca no pescoço do prefeito, né, em comum acordo aí com o sindicato dos empregados, olha, faço aí uma greve, ou então eles oferecem um percentual ínfimo, né, praticamente obriga o sindicato a se manifestar e a sinalizar uma paralisação. E aí essa relação promíscua que não pode continuar, né, doutor? Não pode continuar, a gente espera que a prefeitura resolva essa situação de forma urgente, porque não dá para... por mais que esses contratos talvez sejam questionáveis, no entanto, como eles foram contratados no passado, o município não pode deixar de honrá-los. E se tem que fazer esse pagamento, esse repasse à empresa, que o faça e não simplesmente deixar a situação afundada da forma que está indo, porque nós sabemos que as finanças do município não estão saudáveis. E se assim se persistir, daqui para o final do ano, quantas greves ou princípios de greve nós teremos aos interesses dos empresários. Então não pode a população ser prejudicada. Eu acho que o prefeito precisa tomar providência, o secretário de trânsito da mesma forma. Se for o caso, judicializar a questão. O que não pode é a população ser pega de surpresa, sai para trabalhar de manhã, quando chega no final da tarde não tem ônibus, ou de manhã, no dia seguinte que vai trabalhar também não tem ônibus. E não temos uma resposta, não temos algo concreto. A Secretaria de Comunicação do município só existe no papel. Ela não vem a público para prestar informação ou trazer uma calmaria para a população e explicar o que realmente ocorre. Parece-me que é algo que se resolve nos bastidores e não se dá publicidade da situação. Eu iria até mais longe. A nossa Secretaria de Comunicação da Prefeitura, ao invés de ser uma Secretaria da Informação, é da Desinformação. Verdade. Lamentavelmente. Bom, a gente volta já com o TV Cidade para discutir este e outros temas, né, importantes para a população de Guarulhos. Até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos.
Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, estamos de volta com TV Cidade e conversando aqui com o vereador Laércio Sandes, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Laércio, uma outra notícia boa também foi que os servidores municipais, afinal de contas, obtiveram, isso instalando um estado de greve, não foi necessária a paralisação, mas houve uma ameaça de greve e o governo municipal teve que atender aquele compromisso que ele tinha na Câmara Municipal de conceder o reajuste de acordo com o IPCA. Né? Então, pelo menos isso foi bom, acabou até pagando o mês de maio com antecipação, até em pleno dia seguinte do feriado, na sexta-feira, num feriado prolongado. Isso é uma boa notícia, né? Que a gente também tem que falar de boas notícias. Mas será que a notícia é tão boa assim mesmo? Será que eles estão contentes ou ainda tem alguma reclamação? Eu acho que a gente poderia dizer, vamos dizer aí que 70% de satisfação, se eles me permitem assim falar em nome dos servidores. Por conta de que o ano passado a lei que nós aprovamos na Câmara Municipal foi instituído o reajuste, a recomposição do salário dos servidores no ano de 2015 e aquela própria lei já deu autonomia para o Executivo fazer o repasse pelo índice do DIEESE de 9,50 alguma coisa. O prefeito sinalizou que iria fazer esse pagamento em 8 parcelas. Isso foi 9,34% na realidade. 9,34%, isso. Então ele sinalizou que iria fazer em parcelas, salvo engano, em 8 parcelas. 8 parcelas. 8 parcelas, obviamente que de maio a dezembro. Né? Isso não estava contemplado no texto daquela lei que nós aprovamos e ele poderia definir da forma livre. Lá, no entanto, a categoria expôs que iria entrar em greve, tanto por essa situação como também pelo reajuste do Vale Alimentação. Ocorre que o prefeito acabou recuando e passou o reajuste por completo. E agora ficou a dúvida aí se esse Vale Refeição, Vale Alimentação, se vai ser recomposto de alguma forma. Na data de ontem eles fizeram uma assembleia, me parece que essa assembleia não tinha maioria, não tinha os requisitos legais e definiram por uma greve. A meu juízo, Martinho, eu acho que é muito precipitado essa greve da parte deles. Por parte do sindicato, né, do STAP, né? Precisa ter uma negociação mais ampla, pensar no interesse dos servidores, porque se a greve, de repente, venha a ser julgada ilegal, e aqui eu falo como advogado que sempre atuei na área trabalhista, nós temos que ter muito cuidado quando se instala uma greve, porque no final, se a situação for julgada ilegal, quem responde por isso, além do sindicato responder, estes servidores poderiam ser penalizados pela justiça, até mesmo com uma justa causa. Então eu acredito que o sindicato tem que amadurecer essa ideia. Eu acho que eles têm que brigar pela recomposição, inclusive, do Vale Alimentação. Não há o porquê esse valor se manter congelado, mas não de forma um pouco arbitrária, vamos dizer assim, sem o aval de toda a categoria de servidores, que eu não vi na cidade, né, nessa semana, nesses dias, uma união a respeito disso. Então, eu acredito que essa questão precisa ser negociada e buscar, sim, o consenso, que o prefeito siga o exemplo que a Câmara Municipal fez, porque a Câmara Municipal atualizou o Vale Refeição dos servidores e não tem o porquê a Prefeitura seguir de forma diferenciada, porque salário tem que ser preservado, o poder de compra, o poder de alimentação dos servidores tem que ser mantido, não há o porquê ser pensado de forma diferente. O STAP é o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos, STAP. Esse sindicato é um pouco controvertido. Sim. Uma boa parte dos servidores não botam muita fé no STAP. Não. E dessa vez o STAP se adiantou aqui decretando uma paralisação para poder obter essa recomposição. E isso não tem um grande apoio dos servidores, não, até por causa desse risco, porque se o Tribunal Regional do Trabalho julgar abusiva, realmente sujeita quem está em greve ser demitido por justa causa. E numa época de crise como essa, ficar desempregado não é bom. E aqui eu estou falando, Martinho, não é em favor do governo, sim em favor dos servidores, porque são
25 mil servidores que atuam em favor da cidade. Mas que merecem. Que merecem. Pensando no que eu já vivenciei lá no passado, nós vivenciamos nas gestões de 20 e 25 anos atrás, tivemos naquela época lá atrás algumas greves que foram julgadas ilegal, vários servidores foram dispensados por justa causa e ficaram as duras penas aí esperando uma resposta do judiciário. Então eu acho que aqui é melhor agir com cautela, cobrar realmente, se organizar, mas não simplesmente de forma surpreendente já está lá a greve. É a preocupação em prol dos próprios servidores. Vereador, a Câmara Municipal aprovou ontem o orçamento impositivo. Não é? O que é, para a gente poder explicar para o telespectador, esse orçamento impositivo ele assegura um percentual do orçamento para emendas parlamentares, para que os vereadores destinem à população, à coletividade, as benfeitorias necessárias. Mas gostaria que o vereador explicasse melhor isso. Ô Martinho, assim como ocorre na Câmara Federal, que alterou a Constituição Federal para contemplar o orçamento impositivo, a Câmara Municipal de Guarulhos, buscando disciplinar o orçamento do município, ou seja, o papel fiscalizatório do vereador, ele encaminha para o governo pedido de providência, uma determinada melhoria no posto de saúde, um asfalto ou uma recomposição asfáltica, e muitas das vezes por questões políticas diversas e partidárias, o executivo deixa de atender aquela determinada situação de interesse da cidade. Então, este orçamento impositivo nos permite contemplar no orçamento anual do ano seguinte de que 1% do orçamento será contemplado com emendas dos vereadores para atender os anseios da população e não da forma que vem ocorrendo hoje, que a gente pede, encaminha pedido de providências e simplesmente o executivo acaba não nos atendendo ou atende os interesses partidários dos próprios vereadores que são do partido do governo e os demais vereadores acabam não tendo um atendimento equilibrado, um atendimento justo e de forma equinânime. Então, essa proposta que foi aprovada na data de ontem vai corrigir esta injustiça e permitirá que nos próximos anos esses atendimentos sejam atendidos de forma mais equilibrada, mais justa, aos interesses maior que é a população. Sem se subordinar aos interesses político-partidários, mas interesses da população. Então é uma grande conquista para a cidade. Eu acho que é algo transparente, não passa a não ser espúrio, como você muito bem disse, porque em momentos anteriores, para você ter um atendimento, o governo vem lhe condicionar. Você só vai ser atendido se você votar na aprovação da conta, se você votar naquilo, se você votar nisso. Então, desta forma, constando no texto da nossa lei orgânica, não tem por que discutir desta forma, passa a ser uma briga legítima à altura dos interesses da cidade, sem o toma lá da cá. Então seria alguma coisa assim, 1% dá alguma coisa em torno de 40 milhões mais ou menos? 40 milhões, em torno de 900 mil reais e 1 milhão de emendas por vereador. Por vereador, aproximadamente 1 milhão e 100 mil reais por vereador. Isso a partir já de 2017? 2017. Tá certo. Agora você que elegeu o vereador do seu bairro, da sua região, você vai poder pedir, né, diretamente a ele que destine recursos para alguma melhoria lá, né, construção de uma ponte sobre um córrego, né, uma ampliação de uma escola, de uma creche. Então isso vai ser possível agora, porque essas emendas se destinam a isso, viu, gente? O vereador não vai poder usar no seu gabinete, não é bem isso, não. Deixar bem claro que é para melhorias em prol da população. E isso é bom mesmo a população saber, né, Martinho? Porque quando se fala de emenda parlamentares a nível nacional e estadual, muito da população não sabe. Então cabe à população agora cobrar o vereador, cobrar o seu representante para contemplar aquela determinada melhoria que a região merece. Tá certo, a gente volta já já com o TV Cidade. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado 3112.
Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Bem, nós estamos de volta com o TV Cidade. Agora nós vamos falar não de zoológico. Em Guarulhos tem um zoológico interessante. Quem não conhece, não é ficar aqui no Jardim Rosa de França, conheçam, porque na rua Nestor Cabral vale a pena. Vale a pena conhecer o zoológico de Guarulhos. Agora nós vamos falar de elefante branco, mas não é elefante branco que fica em zoológico, viu, gente? É elefante branco da administração pública, né? O que é elefante branco, né? Aquelas construções, aquilo que custa caro a beça, não serve para nada e fica ali como um monumento a coisa nenhuma. Doutor Laércio, nós temos aí creches, escolas em construção, CELS, unidades de saúde. Guarulhos está quebrada. O próprio secretário municipal da saúde disse que tem aí a construção de 3 ou 4 UBSs, não tem médico, não tem pessoal paramédico. Nós temos 2 UPAs fechadas, construídas há mais de 3 anos, e não foram nem inauguradas ainda, uma no Jardim Cumbica, outra aqui no Jardim Moreira, e Jardim Moreira, Jardim Paulista, na realidade, né? Então, como é que fica tudo isso, essa elefantaiada toda aí? Ô Martinho, eu acho que o prefeito, tenho certeza que o Sebastião Almeida não planejou, nesses 8 anos que ele foi e continua sendo gestor da cidade, a construção desses próprios para o município. Construiu, por exemplo, o CEL Pimenta, CEL Parque São Miguel, o CEL Jardim Ottawa, o CEL Jardim Cumbica, Vila Paraíso, Presidente Dutra e Bambi, e estes CELs não têm estrutura para atender a população, não tem monitores, não tem professores apropriados para o lazer da população. Em contrapartida, nós temos obra, por exemplo, o CEL Itapejica, o CEL do Parque Continental, o CEL Tabuão, o CEL Inocop, que as obras estão paradas, estão abandonadas. Infelizmente, o prefeito não soube planejar a cidade, o projeto ambicioso dele, um projeto de poder e não um projeto de Estado ao interesse da população, vai deixar todos esses problemas para a próxima administração, além de 15 creches e quadras que também estão paradas. Uma, por exemplo, lá na região do Taboão, depois do cemitério 2, está toda abandonada, com esqueleto de estrutura de ferro, tudo largado. Infelizmente, não soube planejar, constrói um, constrói o segundo e o terceiro. Ele quis simplesmente mostrar para a população que Guarulhos estava realmente no século XXI, no primeiro mundo, mas na verdade vai deixar, sim, uma grande dívida para o próximo prefeito. Seguramente vai deixar só a dívida acumulada desse ano mais de 1 bilhão, além da dívida a longo prazo que o município hoje tem. Quase um orçamento inteiro. É quase um orçamento superior a 3 bilhões. Sabemos muito bem que quando Sebastião Almeida entrou, a dívida era próximo de 2 bi. E a qualidade de vida da população piorou. Prova disso que você pegar um imóvel hoje na cidade que vale aí 200, 300 mil reais e o mesmo imóvel na capital, o IPTU de Guarulhos é mais caro. E a contrapartida de serviço nós não temos. Então, infelizmente, a escolha tão não adequada dos próprios serviços, do próprio gestor público, faz com que a população tenha um custo muito alto e esse custo todos nós iremos pagar. Não sei de que forma, mas a cidade terá que comportar esse gasto no futuro, diversas obras inacabadas, um planejamento errado. Você pega o jornal do dia a dia aqui, você vê conflito das diversas secretarias, como temos no jornal de hoje, de conflito por conta de um buraco lá que está na cidade, você não sabe se é o SAI, se é a Secretaria de Trânsito, enfim.
É uma administração que não se entende entre si, transformou a cidade num canteiro de obra, mas que não atendeu aos anseios de todo o nosso povo. E um canteiro muito mal provido, que são obras inacabadas. A gente vê a questão do Trevo de Bom Sucesso, A mesma coisa. que está virando um outro elefante branco também. Vocês não tenham dúvida que até as eleições, alguns pedacinhos dessa obra serão inauguradas, né? Quer dizer, sim, aos pedaços, né? Eles fatiam, porque era promessa do prefeito que esse trevo de Bom Sucesso já estivesse até pronto, já pelo menos 1 ano ou 2, tá? Num atraso assim brutal e causando transtornos no trânsito naquela região lá. Agora, já não há médicos para atender nas UBSs antigas, as que estão aí, não há médicos em Guarulhos. Médicos especialistas, então, aí é que não se acha mesmo. Uma mulher precisa fazer um exame de mamografia, quanto tempo demora? 6 meses, 8 meses, 1 ano? Se tiver um tumor maligno, a pessoa acaba morrendo, um absurdo isso. Nós não temos saúde pública mais na cidade, né, Martinho? Hoje nós estamos tratando só da doença. Nós não temos planejamento para cuidar realmente da saúde do nosso povo. Trabalho preventivo. É um trabalho preventivo, que aí fica uma saúde menos custosa. Quando você vai tratar a doença, não tem mais o que fazer, é leito de UTI, é um custo muito alto para a saúde. Então hoje procura simplesmente os medicamentos pós-problema, quando já não tem a solução. Abre-se diversos prédios, como é a UPA do Jardim Paulista, e não tem estrutura de funcionário, precisa criar cargos, precisa encaminhar projeto para a Câmara e não tem orçamento, porque eles já estouraram o orçamento do ano. Então, infelizmente, é mais um dos elefantes brancos que nós estamos falando, que o próximo prefeito vai ter um sofrimento grande para colocar essa casa em ordem aos custos de toda a população que escolheu muito mal o povo que deve administrar essa cidade. E assim a gente vai colocando um ponto final, mas só lembrando que essas palavras do vereador Laércio, elas têm que ser levadas em consideração e têm que ser objeto de reflexão contínua, né? O povo tem que votar certo, votar em quem tem competência, em quem não vai colocar os interesses pessoais, partidários acima dos interesses da população, e assim muito oportuno, e vamos abordar esse tema em outras oportunidades também, ok? Sim, eu acho que precisa, né, Martinho? São diversos aspectos que a população precisa acompanhar e estar por dentro de todo dia. Então tá certo, a gente vai colocando um ponto final em mais uma edição do TV Cidade, voltaremos amanhã se Deus quiser. Fique com a programação da TV Guarulhos.